Olha, documentos secretos revelam a influência dos americanos nos anos de chumbo aqui no Brasil. E a conclusão é uma só. A nação conhecida como mais enfática defensora da democracia agiu decisivamente na interrupção das liberdades civis pelo golpe militar aqui no nosso país. Reportagem de Yula Rocha. Está claro que os Estados Unidos queriam um golpe. Casa Branca. O que acontece aqui é capaz de mudar os rumos do cenário mundial. E o que já aconteceu aqui também mudou a história do Brasil. Os telefonemas entre o então presidente John F. Kennedy e o embaixador americano no Rio de Janeiro, Lyndon Gordon, são reveladores. A gravação mostra que eles trataram claramente do plano para retirar Jango da presidência. Conversas que saíram daqui da Casa Branca não deixam dúvida do envolvimento dos americanos no golpe, dispostos até mesmo a uma intervenção militar para afastar João Goulart do poder. Mas ao longo desses últimos 50 anos, o governo dos Estados Unidos jamais reconheceu sua participação. E até hoje, os pedidos de entrevistas são negados para discutir o assunto. A prova dessa trama está nos arquivos secretos adquiridos pelo National Security Archive, organização não governamental da Universidade George Washington, na capital americana, onde fomos recebidos pelo historiador Peter Kornbluh. Ele nos mostra arquivos com os indícios de que Kennedy e Lyndon Johnson, que assumiu a Casa Branca com o assassinato de JFK, temiam perder influência econômica e política na América Latina e estavam incomodados com um governo populista e nacionalista no Brasil. A CIA veio com todo esse conceito sobre Jango, de que sob a administração dele, o Brasil daria uma guinada para a esquerda e quando se dessem conta, os Estados Unidos perderiam o Brasil para o comunismo, como perderam Cuba e China. E nem Kennedy e nem Johnson queriam ver isso acontecer. E não viram. O governo americano atacou em todas as frentes. Gastou milhões de dólares para financiar propaganda e criar um clima anti-Goulart no Brasil. E assim desestabilizar a política interna do país com subornos pagos a políticos brasileiros. Como mostra o documentário O Dia que Durou 21 Anos, do historiador e cineasta Camilo Tavares. É muito importante a gente dizer que toda essa paranoia do comunismo, essa imagem de que o João Goulart ia implantar um regime comunista no Brasil, ela foi criada, foi forjada mesmo, né? Como um grande teatro que convenceu a opinião pública americana, né? E depois a opinião pública brasileira. Nos bastidores, quem dava as cartas desse teatro era o embaixador americano no Brasil, Lyndon Gordon. O embaixador Gordon, né, foi protagonista do golpe de 64, né? Ele era o grande falcão, o grande agente da CIA e ele já chegou ao Brasil em 61 determinado a derrubar o João Goulart. Camilo Tavares foi até Washington atrás de evidências e encontrou nessas caixas a história obscura da participação dos Estados Unidos nos anos de chumbo. A Casa Branca também elaborou um plano de invasão militar, a chamada Operação Brother Sun. O governo americano disponibilizou um porta-aviões, um posto de comando e 4 petroleiros com mais de 500 mil barris de combustível. Estava tudo pronto, mas como João Goulart deixou o poder sem resistir, o plano não precisou ir adiante, mas deu a segurança necessária para os militares brasileiros conduzirem o golpe. A legitimidade do novo governo brasileiro foi reconhecida imediatamente pelo presidente Johnson, o que deixou clara a aproximação de Washington com o Brasil aos olhos da comunidade internacional. Talvez um erro, mas não um arrependimento, e jamais nenhum pedido de desculpas ao Brasil, às vítimas do golpe, às famílias dos desaparecidos, aos brasileiros que morreram torturados. De um historiador para uma jornalista, deixe-me dizer que é uma grande utopia. Seria uma situação utópica, oficiais americanos, mesmo 50 anos depois, estarem dispostos a dizer: fizemos uma coisa má nos anos 60. Isso não vai acontecer. Not going to happen.